Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão acessando esse vídeo, que está aí no nosso canal do Grupo de Jovens, aqui da Paróquia Nossa Senhora da Badia, em Cristais Paulista. Hoje a gente está fazendo esse vídeo por dois fatores. O primeiro é por se tratar de Maria, O simples fato de envolver Maria já é muito bom, porque infelizmente na nossa igreja, nos nossos grupos, tem se esfriado a devoção mariana. E o segundo fator deixa eu fechar aqui porque tá voando. O segundo fator é por se tratar do nosso tempo quaresmal, da quaresma. E a gente tá no tempo quaresmal. Eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 26 de março, Então a gente tá no tempo quaresmal. Então, por isso que o título do nosso vídeo é o Sim de Maria e o tempo quaresmal. Então, qual é a relação, que a gente pode estabelecer entre o eis aqui de Nossa Senhora e o nosso tempo quaresmal? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é recorrer à palavra de Deus aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 38, em que está escrito assim: Então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o sim de Maria, quando a gente fala o sim de Maria, a gente está se referindo a essa frase em especial, Porque quando ela fala, eis aqui a serva do Senhor, ela está dizendo sim aos planos de Deus, está aceitando todo o plano que Deus tinha que ela fosse a mãe do Salvador. Então ela disse sim naquela frase. Aquela frase é o sim de Nossa Senhora. Eu estou usando a Bíblia Ave Maria, mas em outras traduções está escrito o seguinte: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Esse termo escravo, ele soa meio tristonho. E muitas vezes quando a gente imagina uma jovem eu não lembro aqui qual que é a idade, se era de 13 a 14 ou 14 a 15 anos que Nossa Senhora devia ter naquela época. Mas quando a gente imagina uma jovem, uma santa jovem, dizendo, eis aqui a escrava do Senhor, isso parece meio agressivo, Parece meio grosso. E principalmente num mundo em que nos é pregado muito hoje o conceito de liberdade, que nós temos a nossa liberdade para fazer aquilo que nós queremos e que ninguém pode nos obrigar a fazer nada, Num mundo em que é cada um no seu quadrado. No mundo assim, a gente lê uma passagem dessa com esse termo escravo, a gente fica meio sem entender, o porquê e como funciona essa escravidão de Nossa Senhora. Mas é muito importante, aqui eu abro um parênteses, a gente perceber que muitas vezes esses discursos em que dizem que a gente tem liberdade para fazer o que a gente quer, é muitas vezes de pessoas que não querem, declarar de que lado estão, se estão do lado de Deus ou se estão do lado do mundo. São pessoas que muitas vezes se declaram cristãs, mas que ao apoiar e ao fazer coisas que vão contra aquilo que Jesus Cristo nos ensina, aquilo que a Santa Mãe Igreja nos pede, ao fazer coisas assim, elas declaram que são livres para fazer aquilo que elas querem. Então, esse conceito de liberdade já é meio borrado por pessoas que, na verdade, não querem se declarar de que lado estão. Então, vamos jogar fora esse conceito de liberdade e vamos pegar a verdadeira liberdade. E que, para nós cristãos, o que consiste essa liberdade? A gente tem o nosso livre-arbítrio para escolher aquilo que a gente quer fazer, E a nossa liberdade, ela muitas vezes é a consequência dos nossos atos. E a consequência do pecado não é a nossa liberdade, mas é ao contrário, a nossa escravidão, a perda da nossa vida para o mundo. Eu sou livre quando eu decido pecar, mas depois do que eu peco, a consequência disso é que eu estou que eu estou escravizando a minha alma, para com o mundo. Então, voltando, fechando parênteses, então, primeira coisa, vamos jogar esse conceito de liberdade fora. Não era essa a liberdade que Nossa Senhora tinha em mente. A liberdade que Nossa Senhora tinha em mente era a liberdade em que ela sabia que era verdadeira, que é a liberdade quando nós nos colocamos a serviço de Deus, quando nós doamos a nossa vida para que Deus
faça aquilo que Ele bem quiser com ela, para que nós possamos cumprir os planos de Deus. Essa é a verdadeira liberdade, essa é a verdadeira felicidade. Então, Maria se faz escrava. Agora a gente vai para a segunda parte, que a gente vai tratar quem ela se fez escrava, né? A quem ela estava declarando sua escravidão. E quando a gente pega, eu marquei aqui, para mim não me perder, quando a gente pega lá em João capítulo 13, versículo 6, a gente vê o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, a gente vê aqui que Nossa Senhora estava se fazendo escrava daquele que é a vida, daquele que é o caminho, daquele que é a verdade. Né? Parece meio contraditório, né? Porque o termo escravidão ele é meio tristonho. E Nossa Senhora estava se fazendo escrava daquele que é o rei de toda a vida, o rei de toda a felicidade, aquele que é todo pleno. Mas a gente vê o quão sábio era o coração de Nossa Senhora. Uma sabedoria que ultrapassa a nossa compreensão. Porque Nossa Senhora ela compreendeu que era impossível ela dizer sim a dois senhores. Era impossível ela servir a dois senhores. E quando ela não apenas se declara serva, mas quando ela se declara escrava do Senhor, ela está anulando toda a possibilidade de no coração dela haver um resquício de outro senhor, que no caso é o mundo, né? Que no caso é o demônio. E olha que Nossa Senhora, ela não tinha pecado. Então a gente já vê aqui uma humildade extrema, porque mesmo ela não tendo pecado, mesmo ela não tendo motivos nenhum para como se diz, fazer algo assim, ela mesmo assim declara que é escrava do Senhor. Algo que já era explícito, né? Porque o simples fato dela não ter pecado já declara que no coração dela não tinha lugar para outro Senhor. Mas mesmo assim ela se declara escrava. E naquele momento ela diz sim ao plano de Deus, para ela ser a mãe do Salvador. E ela consegue compreender o seguinte, em que o fato dela se fazer escravo daquele que é a vida não quer dizer que não vai haver morte. Né? Porque o próprio Jesus Cristo que se declarou a vida morreu numa cruz. Então, se o conceito de vida que Jesus Cristo nos apresentasse fosse um conceito de vida apenas físico, ele não teria morrido na cruz. Porque a partir do momento que ele morre na cruz, a partir do momento que ele está lá morto, que ele diz: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito, a vida física de Jesus acaba ali. Né? Mas a gente percebe que o conceito de vida que Jesus Cristo nos apresenta é um conceito que vai além do físico, é a vida espiritual, a vida eterna, que é os céus, né? É a santidade. E Maria conseguiu compreender isso. Então Maria se fez escrava daquele que é a vida. E a gente olha a vida de Maria e a gente vê o quanto ela sofreu. Sofreu ao ver seu filho sendo ultrajado, sofreu ao ver seu filho sendo crucificado, sofreu ao ver seu filho sendo negado por pessoas próximas, sofreu ao ver seu filho sendo expulso da sinagoga, sofreu ao ver seu filho sendo jurado de morte tantas vezes. Ela sofreu. E muitas vezes a gente pega e fala assim, né? Nossa, mas se isso é escravidão ao Senhor, eu não quero isso para mim. Mas é muito importante a gente entender que os planos de Deus, a gente dizer sim a Deus, não quer dizer que a gente só vai passar por trevas. Porque, como eu disse, não consiste em apenas uma vida desse mundo, mas consiste na vida eterna. Então, quando nós dizemos sim a Deus, nós estamos abrindo o nosso coração. E muitas vezes vão vir sofrimentos, vão vir tribulações, mas é essas coisas que consistem a felicidade. É através da cruz em que o nosso eu mundano morre. Então, a nossa vida ela tem que passar pela cruz. Se não passa pela cruz é porque não é uma vida santa, não está sendo uma vida em que Deus está sendo o guia. Porque onde está Deus, a cruz está atrás. Né? Então, o nosso sim a Deus é o sim à cruz. Se nós dizemos sim a Deus, estamos dizendo sim à cruz. Quando Maria disse sim a Deus, ela estava aceitando toda aquela dolorosa paixão que ia passar seu filho. Certo? E aqui também eu recorro mais uma vez a palavra de Deus. Eu não vou procurar aqui, porque ela me veio agora, em que Jesus disse que todo aquele que
procurasse guardar a sua vida, iria perdê-la. Mas todo aquele que perdesse a sua vida por causa do nome dele, por causa dele, iria ganhá-la. Então Nossa Senhora compreendeu isso, em que ela se fazia escrava, ela dá a sua vida a Deus, ela estaria adquirindo a felicidade. Ela estaria adquirindo porque ela sabia que aquele a quem ela estava se escravizando era a própria vida, era a própria felicidade. Então, a gente chega na terceira parte, em que é o seguinte: se a gente for pegar o Sim de Maria, né, que inclusive a gente celebrou ontem, que é a Anunciação do Senhor, coincide com o que hoje é o tempo quaresmal. Naquela época não tinha, mas hoje coincide com o tempo quaresmal. E o tempo quaresmal é um tempo, assim, é muito grotesco, é muito grosso falar que é só isso, mas consiste num tempo de sofrimento, consiste num tempo penitencial em que nós olhamos para nós, olhamos para a nossa miséria, olhamos para os nossos pecados e buscamos alcançar a perfeição. E passando pela cruz, né, na sexta-feira da paixão, a gente se prepara para a ressurreição de Cristo. Então, a gente fazendo uma interligação entre o sim de Nossa Senhora e o tempo quaresmal, a gente já percebe em que dizer sim a Deus é aceitar o sofrimento, aceitar tudo aquilo que possa vir de Deus com o objetivo de nos aperfeiçoar. E se Nossa Senhora, que não tinha pecado, Nossa Senhora que não tinha motivo nenhum para sofrer, no sentido de melhorar, né, porque ela já era, o simples fato dela não ter a mancha do pecado, já depois de Jesus Cristo, já torna ela a pessoa mais agraciada que existiu na face da terra, né? Mas mesmo Nossa Senhora sendo assim, ela aceitou o sofrimento. E quem somos nós, né, pecadores, para dizer não a Deus? Quem somos nós para muitas vezes negar o sofrimento que Deus coloca na nossa vida? Quem somos nós? Então o sim de Maria foi sim a cruz de Cristo. Então essa é a relação do sim de Maria com o tempo quaresmal. Dizer sim a Deus é dizer sim ao sofrimento. Está ligado, mas é através desse sofrimento que nós somos felizes. Os santos sofreram muitos. Uns em certo sentido, outros em outro sentido, mas sofreram de uma maneira geral. Todos tiveram que carregar a cruz. Mas a gente olha que sempre esse sofrimento dos santos tinha sempre a sombra da felicidade. Eles foram pessoas felizes porque compreenderam que a escravidão deles era a escravidão àquele que é o rei da vida. Então a gente perde a nossa vida no sentido em que nós negamos a nossa vontade, mas nós ganhamos a vida eterna e ganhamos a completude, a nossa alma é saciada quando nós abrimos o nosso coração a Deus. Então que a gente possa olhar para a vida de Nossa Senhora e nos inspirar, né? Aí vocês podem até dizer, mas no Evangelho não fala a vida de Nossa Senhora, tem muita pouca narrativa, muita pouca, assassinei o português agora, mas tem assim, pouca narrativa em que Nossa Senhora está ali participando ativa, e é nesse momento, assim, já encerrando, em que eu quero indicar 2 livros para vocês. Vou pegar eles aqui. O primeiro é o Glória de Maria, né, de Santo Afonso Maria de Ligório, que olha, é bem volumoso, em que ele não conta só a vida propriamente dita de Nossa Senhora, mas eles são divididos em 2 partes. A primeira parte é toda uma catequese sobre a Salve Rainha. Eu li esse livro, tá? É toda uma catequese sobre o Salve Rainha, muito bom mesmo, acompanhado de várias narrativas de milagres relacionados à intercessão de Nossa Senhora. E a segunda parte trata um pouco sobre a vida de Nossa Senhora, assim, coisas que não está no Evangelho, e sobre as virtudes, né, e vários outros aspectos também, várias graças presentes na alma de Nossa Senhora. Muito bom, tá? E o segundo é o Vida da Virgem, São Máximo. Ele é menos volumoso, né, do que o Glória de Maria, e a leitura dele é mais fácil também, né? Isso não quer dizer que ele é menos virtuoso. Esse livro é muito bom, mas ele é a vida mesmo de Nossa Senhora, né? São Máximo, ele escreve assim, e depois de cada ação assim de Nossa Senhora, ele faz uma reflexão, é muito bom. Então eu recomendo para vocês. Por quê? Quando a gente conhece a vida, não só de Maria, mas do próprio Senhor Jesus Cristo, dos santos, a gente cria uma intimidade com eles, né? É muito mais fácil eu recorrer à intercessão de São João Paulo II a partir do momento em que eu conheço a vida dele, né? Conhecendo todos os medos, conhecendo tudo aquilo que ele passou, todos os seus sonhos, a sua conversão, a mudança
eu olho para São João Paulo II e consigo ver ali um exemplo de vida, certo? Então, a mesma coisa funciona com Nossa Senhora. A partir do momento que a gente conhece, a gente sabe tudo aquilo que ela passou, assim, tem coisas que ficam obscurecidas, é claro, mas depois que a gente começa a se aprofundar nos mistérios que é a vida de Nossa Senhora, a gente olha para ela e é impossível. Assim, eu tô dizendo assim ousadamente que é impossível uma pessoa que conhece a vida de Nossa Senhora, conhece aquilo que ela passou, conhece suas virtudes, conhece os sofrimentos, é impossível uma pessoa que conhece não amá-la. Então, se fosse para resumir esse vídeo, o sim a Deus é sim ao sofrimento. E o sim de Nossa Senhora foi sim à cruz de Cristo. Salve Maria Santíssima.